Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast MCI em que aqui há jovens. Este é o nosso quadro que a gente faz para os jovens da nossa igreja, para os jovens cristãos que querem saber mais sobre Deus, querem se aprofundar. E desde já quero agradecer, a gente sabe que nós estamos há muito tempo sem fazer podcast, então eu quero agradecer tu que estás aqui, que permaneceste, que estás a permanecer, que queres ouvir os nossos conteúdos e queres permanecer aqui porque a gente sabe que temos estado bastante off, mas estamos de volta, ok? Vamos estar aqui de volta. Hoje estou eu aqui sozinho, o Alex, mas estou aqui com a minha amiga Vivi, que ela já vai introduzir-se um pouquinho mais porque ela está aqui a ajudar-me. Depois temos uma convidada muito especial hoje. Então, se tu és um jovem que quer saber mais sobre adoração, que quer saber mais sobre a sua intimidade com Deus, que queres crescer mais com Deus, mais intimamente para que possas expressar isso para fora, então tens que ficar neste podcast até ao final. E se enquanto eu falo isto, tu te lembraste de alguém específico, eu quero te encorajar a tu enviares isto para o teu grupo do WhatsApp, para os teus amigos, para os teus familiares e realmente encorajares para que eles possam ficar aqui até ao fim, ouvir este podcast e serem abençoados, ok? Então, sem mais demoras, Vivi, introduz-te aí, diz-nos aí o que é que se vai passar hoje. Sim, estou muito feliz de estar de volta aqui, hoje, né, com o Alex, sem o Lucas, mas a gente está aqui para falar sobre adoração, né? Esse é um tema muito forte. Eu não sei se você já conhece a Upstream Quest, mas eu estou aqui representando a Upstream Quest. Se você não conhece, vai lá também dar uma olhadinha. E a gente acredita muito aqui em Portugal em estar levantando as vozes locais mesmo, com essa expressão de adoração e louvor a Jesus e tá encorajando, trazendo recursos. E hoje a gente está com uma convidada muito especial que a gente trouxe, a Laura Sogueles, e eu tô muito feliz que ela tá aqui. Seja Muito bem-vinda. feliz também, gente. Obrigada por me receberem aqui. Ora é essa. Muito bom. Ora é essa. Sim. A honra é nossa poder estares aqui em território português. Sim, eu amo aqui. Portugal foi a primeira nação da Europa que eu visitei. E a segunda nação fora do Brasil que eu visitei. Eu visitei os Estados Unidos no mesmo ano, em julho, e vim para cá pela primeira vez em setembro de 2016. Então, bem especial para mim retornar. Já retornei algumas vezes, mas eu sempre sou surpreendida com mais do que o senhor está fazendo aqui, conhecendo vocês, e, enfim, muitas coisas para falar hoje. Que legal. Tens sentido alguma diferença entre o Portugal que tu conheceste há uns anos atrás e o Portugal que encontras hoje? Sim, assim, é claro que eu gostaria de ter podido ficar mais tempo todas as vezes, porque ah, eu nunca consegui ficar mais de uma semana, talvez, mas todas as vezes que eu vim, foi um vislumbre, né? Um vislumbre da igreja, um vislumbre do que o senhor está fazendo aqui. Por vezes, talvez nas primeiras vezes, principalmente, ligada mais às igrejas mais brasileiras aqui em Portugal, mas tendo o privilégio também de conhecer a igreja portuguesa, que na verdade é uma igreja, né, gente? É o corpo de Sim. Cristo, mas tem nuances da cultura e o histórico. O Senhor tem algo particular para a história dessa nação, então é muito legal poder me familiarizar com isso também. A minha família, por parte do meu pai, é portuguesa, meu sobrenome é Silveira Leite. O pessoal conhece como Laura Sogueles, né? Mas eu também tenho Silveira Leite, que como é um nome muito grande, eu tive que escolher Sogueles. Dos sobrenomes, né? Mas eu sou Silveira, bem portuguesa. E, enfim, é voltar às raízes também e dar de volta, né? Retribuir à terra dos nossos antepassados aquilo que o Senhor está fazendo, né? Na nossa geração. Então, muita alegria de poder voltar. Muito especial. Muito boa, exato, é mesmo muito especial ter-te aqui. Agora, falando até nisso, já estavas a falar sobre o passado e sobre a história e tal, então conta-nos um pouco mais acerca da tua história. Quem é aquela Laura que muitas vezes o pessoal conhece sobre as músicas, conhece nesses pequenos momentos e que é tão cheio pela presença de Deus, então conta-nos um pouco mais Obrigada. quem é que tu és. Meio complexo, né? Quem é você? Eu acho que essa é a pergunta que Exatamente. todos estamos na jornada de descobrir verdade, quem sou é eu, verdade. né? Na verdade, eu até amo muito o tópico de identidade, né? Para o pessoal que conhece a minha trajetória e tal, as minhas canções autorais. Filho Amado, Amor que Enche, Em Teus Braços também, mas principalmente Filho Amado fala muito sobre identidade. E eu amo a questão de identidade. Eu acho que justamente por ter tido o histórico que eu tive, familiar, do meu lar, dos meus pais serem separados desde a minha infância, e o falecimento também dos meus pais. Eu perdi meu pai aos 13 anos de idade. Foi uma época que eu realmente estava conhecendo o Senhor, eu tive encontros com Deus na minha adolescência. Isso me manteve, eu lembro de, claro, né, sofrer a dor da perda, mas perceber o Senhor presente naquilo e ouvir da parte do Senhor, o Senhor é o meu pai.
mesmo até antes disso, meu pai, por não estar mais em casa, a ausência paterna marcou muito a minha história. Mas isso foi, na verdade, o que me colocou no lugar de desesperadamente buscar em Deus a revelação de pai. Porque eu pensava, como que pode Deus, que eu não vejo com os meus olhos humanos, ser pai? Como que ele pode ser pai para mim, que sou humana, que tenho necessidades humanas? Naturais, emocionais, ou até materiais. Como que Deus pode ser o pai de alguém, literalmente? E me apeguei a isso. Então, acho que o tema de identidade e paternidade das minhas canções, elas estão ligadas muito profundamente com minha história. Então, desde os 14, 15 anos, me envolvi com o louvor da igreja local. Foi ali que eu aprendi a tocar teclado, um pouquinho de violão, cantar, ministrar. Ministrava no departamento de jovens primeiro, depois eu lembro o meu primeiro culto de domingo. Você estava contando para mim ontem que a gente estava passando um tempo juntos. Yeah. Que as primeiras vezes que você começou a liderar a mesma igreja foi porque não tinha ninguém mais. A mesma coisa foi comigo. Eu É acho que sempre um ótimo começo. Deus É. colocando a gente numa boa encurralada, porque Lembra mais aquela coisa da dependência, né? Verdade. Se nós não sabemos o que fazer, a gente depende ali somente de Deus. sim, e não é o ideal. Não existe o ideal, existe o real, que é você foi preparado para isso, agora é a hora, você depende de mim e vai. Então eu lembro que tava todo mundo, talvez, ou fora ou doente. A líder de louvor tava ruim da garganta, que era minha líder na época, inclusive uma pessoa que eu tenho muito carinho e contato até hoje. E ela falou: Laurinha, hoje é domingo, é você, para ministrar louvor. Eu já fazia nos jovens, a gente vai aprendendo, né? Nada é da noite pro dia. Você é fiel ali, você Sim. serve na igreja local, você aprende a honrar pessoas, você aprende a se disciplinar, a chegar no horário, coisas básicas, né? Que às vezes a gente quer pular logo para as coisas de grande prestígio e não tem nada disso. Na verdade, o que parece ser prestigioso de fora, na verdade, exige mais responsabilidade, uma carga a se carregar. É uma carga boa, mas só é boa porque você dá conta por conta do que você foi exercitado, né? A palavra diz que nenhuma disciplina, ela parece prazerosa no momento, mas depois ela produz um fruto Sim. de justiça e paz para aqueles que foram nela exercitados. Então, já começando a dar uma pregadinha aqui, Manda ver. falando, porque eu sei que eu tô falando também a jovens, adolescentes que Yeah. que servem ao Senhor, que querem servir ao Senhor. Muitas vezes a gente não sabe como chegar lá, mas na verdade não existe um chegar lá. Às vezes é um pouco ilusório de pensar, eu vou chegar naquele lugar. Na verdade, hoje eu tenho mais responsabilidades. E isso exige ainda mais de mim. Não que é um fardo ruim, mas é um jugo que é leve, mas que eu preciso ter os meus ombros treinados. Ministério, realmente você poder dar, ser generoso em ministrar com o seu tempo, com a sua atenção, com o partilhar do pão espiritual, enfim, várias coisas que o Senhor vai confiando na medida que nós vamos sendo fiel um pouco. Então eu me lembro também de ter essa jornada na minha igreja local. E aí, bem nessa fase que eu estava ali, aprendendo a ministrar louvor, mais na igreja local, compondo as minhas primeiras canções, assim, porque eu gostava de criar, pegava versículo, botava música. Eu também, sofri a perda da minha mãe com 16 anos de idade, então perdi meu pai com 13 e depois minha mãe 16, então 3 anos de diferença. Ambos foram, perdas, assim, súbitas, relacionadas a alguma coisa de saúde, não foi acidente, nada assim, então foi uma coisa que realmente totalmente fora do controle, mas que marcou a minha jornada. Pois, É. as perdas bastante fortes, né? São pai e mãe. Pai e mãe. É engraçado porque a palavra ela fala a respeito do coração do Senhor para com esses grupos de pessoas vulneráveis. É engraçado, o Senhor ele tem, um coração para com, ele fala a viúva e o órfão, em algumas outras citações também o estrangeiro. Por quê? Porque eles estão despidos de elementos básicos da sua unidade Pois. elementar. Você tem um marido ali, a viúva, ela perde a unidade básica da vida, né? Um órfão perde. Claro que mais velhos a gente espera perder os pais, porque é uma questão geracional, mas na minha época eu era Sim. mais nova, né? Então, eu realmente posso dizer que eu provei do Senhor nesse lugar de falta. Eu sou muito grata, na verdade eu não mudaria, eu falo isso com sinceridade. Hoje eu posso dizer isso, que eu não mudaria em nada a minha história.
Porque ela realmente me colocou num lugar até mesmo de desespero, por vezes, de conhecer a Deus, de entender quem Deus é, dele ser a minha suficiência. Eu falo: "Senhor, olha, se eu não conhecer seu coração, as suas afeições, o que o Senhor pensa, o que o Senhor sente, o que o Senhor quer, o que que o Senhor pensa por mim", não só de uma forma generalizada, mas de uma forma pessoal, essa busca incessante, essa coisa que parece que você tá até incomodando Deus e não tá, porque ele ama, ele é galardoador daqueles que o buscam. E de forma ele me galardoou, né, me presenteou com a própria revelação dele. Então, eu sou muito grata, eu não seria a mesma sem a mesma história de perdas. A perda se torna ganho com o Senhor. Então, eu sou muito grata pela jornada que eu tive, sabe? Eu não mudaria, porque me deu mais de Deus. Uau. Inclusive influência, como eu falei, né, influencia e ainda influencia hoje, a adoração. Uhum. Pra mim sempre foi, nunca se tratou de carreira, nunca. Uhum. Eu nunca, Sim. eu não sou Foi o teu contra objetivo. eu não sou contra alguém que planeja uma carreira necessariamente, mas pra mim eu vejo muito mais como um chamado celestial do que carreira. A carreira pra mim é um canal. Fazer ministrações, álbuns, canções, fazer toda essa parte, ela meio que são ossos do ofício, Uhum. elas são uma via. Para mim é muito maior que isso, é um chamado celestial, que simplesmente extravasa de quem você Hum. é quem eu sou, flui da minha história, é muito pessoal pra mim. Tanto que eu acho que até eu fui meio na contramão, assim, do que seria típico de outras pessoas que talvez estejam na mesma categoria ou prática que eu tenho em relação à música, adoração. Tenho um respeito muito grande por todos que, enfim, estão atuando nessa área de música, adoração, mas para mim nunca se tratou da música em si. Sim. Para mim sempre foi o diálogo com Deus. Para mim, a adoração é oração cantada, é diálogo, é extravasar do coração, é união, sabe? A adoração, ela é união. De fato, foi isso que o Senhor sonhou desde o princípio. Você vê em Gênesis o formato de um jardim de comunhão. Sim. E se você passear na Bíblia inteira, você vai ver a mesma temática, que o desejo antigo no coração de Deus é união com o homem. É. E a mulher, né, o homem, letra maiúscula da humanidade. Uhum. O desejo antigo dele é comunhão, é unidade, é união, é ser um, união, ser um. Uhum. No tabernáculo era um protótipo de um lugar de realmente de encontro, ainda não era perfeito, era apenas uma sombra, uma tenda de encontro, porque o Senhor mesmo quando ainda estava aguardando o tempo perfeito de enviar Jesus, quando de fato o véu seria rasgado, ainda assim ele formou, ele fez uma planta, né, de um projeto temporário, Sim. literalmente uma planta, porque é uma tenda que tem recintos e tudo mais, divisões. Tudo bem planeado. Tudo ali para que o homem pudesse de alguma forma se achegar a ele. E tinha uma tradição e uma religião, porque o pecado ainda não tinha sido lidado. A penitência do pecado não tinha sido paga ainda por Jesus. Então, a tradição fazia o caminho, mas o coração, Deus não mudou de religioso para não religioso. Tipo assim, o tabernáculo é ritualístico, agora não é. Na verdade, desde o início, o coração do Pai sempre foi comunhão. Uhum. Na verdade, aquilo proporcionava alguma forma de se achegar a Deus no Antigo Testamento. Mas eu vejo, a gente vê pela palavra o anseio Uhum. de que pudéssemos adentrar a presença. E eu tenho muito esse valor também dentro de mim, esse zelo pela presença de Deus. Também foi a forma como tu conseguiste lidar com tudo isso, né? De perder os pais cedo, estar a lidar também com a tua adolescência, porque devias estar de certeza a lidar com uma data de questões que agora já não tinhas lá ninguém, e conseguiste realmente tipo, perceber que Deus era o teu único sustento ali naquele preciso momento, né? Então acho que isso também enriquece muito a nossa experiência. Até quando estavas a falar, eu estava a vir à minha memória aquela passagem muito simples que só diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o quanto isto às vezes é tanto uma questão na cabeça dos cristãos. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas
Então porque é que, lá está, porque é que a gente Uhum. perde os nossos pais tão cedo? Hum. Porque é que existe fome no mundo? Porque é que Sim. desastres acontecem? Hum. Em vez de, lá está, como por exemplo tu que te permitiste estar na presença de Deus e Uhum. valorizar a presença de Deus Uhum. e hoje abençoas tanta gente através desse lugar de Sim. intimidade com Deus, né? É. Então É. realmente é interessante tu teres conseguido, lá está, realmente isso foi tudo feito para cooperar para o teu bem. É só pela graça de Deus Uhum. mesmo, porque eu acho essas questões muito válidas, Claro. do porquê existe dor, se Deus tá E acho que Deus responde bastante a isso, às vezes é um Exato. ponto de partida. é válido, a dor ela é real. Uhum. Então, eu passei por essas perguntas, mas em todas elas eu sempre aterrisei na mesma conclusão, que é, eu não sou nada sem ele, eu não tenho nada sem ele. Uhum. E a perda, ela se torna em ganho quando nós corremos para ele. Ele tem consolo, nem sempre existe uma resposta, até porque Deus ele, nos deu autonomia, livre-arbítrio, muitas coisas que nós sofremos são escolhas de outras pessoas, nós não somos robôs condicionados, nós estamos sendo afetados por escolhas de pessoas, estamos sendo afetados por coisas que estão, que não estão sendo manipuladas. Deus não é um manipulador, ele pode agir em favor daqueles que estão alinhados debaixo, da mão dele. Então, a minha parte foi me alinhar debaixo da mão dele, resistir à ofensa contra Deus, Uhum. porque só me levar aqui. Uhum. Resistir à ofensa contra Deus, porque realmente é uma tentação, É. você se ofender, tipo, Deus, a gente não percebe. Eu carreguei ofensa contra Deus por muitos anos. E não era por conta da perda dos meus pais, na verdade. Era por conta de outras feridas até anteriores à perda dos meus pais, do pai ausente, coisas assim. E eu carregava sem perceber. Mais tarde da minha vida, como já adolescente, quase adulta, jovem adulta, quando o Senhor começou a fazer um processo mais profundo no meu coração, eu percebi, uau, tem uma mentira aqui, eu tô guardando um certo rancor de Deus, ou uma decepção com Deus, já é o que eu achei que era, e agora eu fecho meu coração para Uhum. Deus. E muitas vezes a gente fala sobre adoração e pensa música, pensa o momento do culto, mas na verdade, a adoração ela está diretamente conectada em o que eu penso sobre Deus. Eu percebi que como adoradora, eu não conseguia separar uma coisa da outra. Se eu quero realmente me achegar de todo o coração, adorar de todo coração é todo coração. Significa que a aquele momento que eu me frustrei com algo que eu mesmo criei na minha mente, uma expectativa do que Deus tinha que fazer, como ele deveria fazer. E quando isso não aconteceu, aquele lugar que eu me fechei, que eu levantei uma muralha contra Deus, quando eu acreditei em uma mentira sobre Deus. A adoração, ela vai cobrar esse lugar. A adoração genuína vai cobrar esse lugar. Então, os meus processos de identidade, os meus processos de crenças, o que eu creio sobre Deus? O que eu realmente creio? Não só o que eu vou na igreja e falo que creio, o que eu realmente, quando eu não estou sendo cobrada por ninguém de, sei lá, crer nas coisas certas, quando eu simplesmente consigo ser eu mesma vulnerável perante o Senhor. O que meu coração realmente acredita? Então, o Senhor foi fazendo um processo de cura e a adoração fez parte disso, porque a adoração é, né, como que por espelho, com a face descoberta, agora contemplamos a Deus e somos transformados. Então, é uma reflexão. Quanto mais eu contemplo, mais eu enxergo o que Ele vê em mim, a minha identidade atrelada à identidade do Pai, quem Ele diz que eu sou. Então, enfim, falei várias coisas, mas essas coisas estão ligadas para mim, adoração Sim. e identidade. Completamente, completamente, porque até para nós realmente entendermos a nossa identidade temos que aprender a ser vulneráveis. E Uhum, a adoração leva-nos sempre para esse lugar muito, muito íntimo com Deus, né? Até é no nosso quarto que deve fluir a mais profunda adoração a Deus. E Uhum. depois tudo o resto é um reflexo do resto que a gente faz. Então acredito que está sempre muito conectado nós estarmos dispostos a não apenas estar. Por acaso, até ontem também estavas a falar sobre isso, sobre a questão de nós sermos vulneráveis. uhum, Que é humano nós sermos vulneráveis, que o ser humano está programado um bocado para isso, e uhum, quando sempre que nós levantamos muralhas ou ficamos apáticos a alguma coisa, nós deixamos de ser tão humanos assim, já é mais a nossa natureza pecaminosa. sim, E até vejo isso quase como um sinal, tipo, uhum,
se alguma coisa está off, se alguma coisa não está a correr tão bem, se alguma coisa está a falhar entre eu e Deus, porque às vezes nós próprios nem percebemos que estamos a ficar separados de Deus, estamos a afastar-nos. Então, como é que está a minha vulnerabilidade? Como é que está o meu à vontade em chegar à minha presença de Deus e dizer mesmo, eu não sou nada, eu não valho nada. Pelo menos para mim, essa tem sido a minha experiência de o começo às vezes está sempre aí. De Deus, obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz, e eu preciso de ti, pois eu não sou nada. Pelo menos para mim, Uhum, sempre surge daí. uhum. Não sei se partilham da mesma ideia, se partilham da mesma opinião, de que realmente a vulnerabilidade é uma chave muito importante no coração de um cristão que realmente quer se conectar com o Sim, Pai, com o coração do Pai. sim. E a vulnerabilidade, ela é, na verdade, simplesmente ser real. Porque muitas vezes a gente também tem a falsa humildade. Sim. A gente se apresenta como coitado que eu sou, e na verdade muitas vezes isso esconde um orgulho, porque eu preciso tanto provar que eu não sou nada, que eu sou um coitado, porque na verdade, se eu tenho necessidade de provar, talvez exista um orgulho ali. Hum. Eu acho que para mim a vulnerabilidade é você realmente chegar como você está. E também se apropriar da identidade que ele fala sobre nós, porque receber uma identidade é vulnerável, porque eu não trabalhei para merecer. O orgulhoso, ele não consegue receber o evangelho de Cristo, porque é humilhante você perceber Hum, que você não é reto pelas suas obras. Uhum. Humilhante no sentido sim, sim, que não há nada que te a gente possa humilha. fazer. Foi totalmente baseado na obra de um outro, Uhum. não na sua, que esse outro é Jesus, o único justo, o Sim. único de obras perfeitas que nos substituiu, e o Sim. justo pelos injustos. Então, acho que a premissa básica do evangelho deveria ser a total ah, humildade, Sim. de perceber que não é pelas minhas próprias obras que eu me achego a Deus, é em Cristo. E não que isso gere, pobre de mim, na verdade Sim. isso gera gratidão, like, uau, que tamanho presente eu recebi. É desse lugar que, na verdade, o evangelho deve produzir fruto em nós. Uhum. É uma resposta de gratidão, não é obrigação, não é na base da disciplina. Eu acredito na disciplina, comecei o podcast falando sobre disciplina, eu Sim. acredito na disciplina. O Senhor fala que ele disciplina os filhos para partilhar com eles a santidade. Uhum. Mas, na verdade, é a recompensa da santidade, de ser como ele, que motiva a disciplina. Então, é um motivo superior, é o motivo da gratidão, é o motivo da graça estendida, é o motivo do amor, da troca, do acolhimento na presença do Pai, da significância de um destino que hoje e agora faz sentido, porque sem Deus, que esperança nós temos? Hum. A gente vai viver uma vida cabisbaixa, Uhum. sem perspectiva, sem futuro. Não existe, mas ele é o Senhor criador que sonhou com uma vida, um destino, quando a gente ainda estava ali no ventre da nossa mãe, e ele fala, né: "Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro, ou uma esperança, ou outras versões, o fim que vocês desejam". Uhum. O fim no sentido de finalidade, de propósito. Então, no Senhor nós ganhamos outro destino. O Senhor, ele vai, a palavra e o espírito, esse processo todo nos leva a totalmente ter uma mudança das nossas crenças, nosso sistema de crenças muda, não só sobre o nosso comportamento, pecar, não pecar, muda tudo, muda a crença de quem eu sou, muda a crença do que eu fui feito para fazer, muda a crença do meu potencial, das coisas que eu posso alcançar no Senhor. Porque ele é o criador da vida, e nós devolvemos a nossa vida para ele, e isso é o que nos traz propósito. Enfim, então eu penso muito nesse sentido também, sabe, no quanto tudo isso também nos coloca num destino em Deus. A gente não tem controle, a gente não sabe o que vai, né, se desenrolar, mas a gente é surpreendido quando nós nos colocamos a serviço do Senhor. Sim. Muito bom. Mesmo.
Bastante. Você pode testemunhar disso. Sim, às vezes aquelas coisas que, o que é que se está a passar? Não, Aham. não acreditei que isto fosse acontecer e depois do nada, Sim, uma data de coisas se desenrolam. Eu acho que isso é o fantástico de Deus, quando as coisas se desenrolam. sim. E até puxando um pouco sobre isso, lá está, tiveste esse momento de aprender tudo isso e ter essas bases, mas então quando é que isso começou-se a desdobrar em realmente tornar-se público aquilo que estava no teu coração, ou seja, com as músicas, com a Uhum. participação que tu tiveste também no Fornalha Tour, que vieram muitas músicas daí, como é que foi isso desdobrar e até mesmo nos últimos anos, que eu sei que tiveste nos Estados Unidos, fala-nos um pouquinho sobre isso, que eu sei que há Sim, pessoal que não sabe. sim, claro. Eh, Nessa mesma época, de processos, de perdas, foi quando eu comecei a cultivar a questão de composições, mas de novo, eu não compunha pensando em carreira. De novo, nada errado em fazer isso necessariamente, mas eu estava ali, hã, me agarrando ao Senhor para ter paz no meu coração, para cultivar alegria em face de tantas coisas que estavam vindo para roubar minha alegria e, já os meus pais falecidos, eu me mudei de cidade, era uma jovem ali realmente sendo soprado pelo vento do Senhor, servindo na minha denominação, mas em outra igreja, entrei para a faculdade e cultivei, vim aprendendo a cultivar esse lugar secreto, as canções foram vindo e, naquela mesma época eu fui convidada por, hoje são amigos, o pessoal do movimento Dunamis em São Paulo. Eles não me conheciam tão bem, eu penso que foi realmente um arranjo divino Uhum. de me chamarem para participar. Coisas que acontecem de Deus. Exato, Sons divinos. desses assim, que eu parei aqui. Yeah. Como que a gente parou aqui? Não sabemos, mas a gente vê que é a mão do Senhor que se Sim. move, então eu fui e ministrei, eu fui e ministrei adoração, num fim de semana, num evento de mulheres deles, e aí eles perguntaram: "Ah, você quer mudar a passagem, ficar um tempo a mais? A gente tem, é tipo uma gravação para o YouTube", na época, originalmente era uma transmissão ao vivo, que depois virou, uma gravação para o YouTube, tipo assim, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, hã 2013, se não me engano, e eles me convidaram para fazer o que é o Fornalha, né, na época saía um por mês, lá no YouTube. O Fornalha hoje é escola e tour, mas antes era realmente uma reunião de adoração e uma pregação uma vez por mês no YouTube, do pessoal do Dunamis. E aí eu disse sim, eu tinha algumas canções que eu estava traduzindo, como Santo Espírito, Holy Spirit, da Bethel, e eu traduzi algumas outras. Eu já escrevia canções minhas, mas eu não tinha, assim, às vezes, eu não tive meio que a coragem, talvez, eu acho, de já fazer, e eles não me conheciam, então eu falei: "Olha, eu pelo menos vou trazer algo original, ao invés de cantar canções que todos já conhecem, eu vou pegar canções que eu amo". Eu Uhum. gosto de eu já fazia várias versões, gostava de criar essa ponte, assim, entre o mundo do exterior e o Brasil, apesar de que eu também amo canções originais, mas, eu realmente tive uma graça de fazer a versão, fiz a versão no avião, indo pra São Paulo, Santo Uau! Espírito. Eu lembro que estava meio, assim, agarrada, assim, como diz mineiro, né, meio agarrado na ponte, assim, não conseguia, assim, escolher uma boa tradução, e eu senti uma graça do Senhor, então realmente o Senhor estava tão presente, para chegar naquela versão final. E enfim, o pessoal do Dunamis me abraçou, inclusive o Mauro Tanaka estava lá, ele foi uma Que das primeiras pessoas para quem eu mostrei Em Teus Braços, Uau. em inglês na época. Ele falou: "Meu Deus, essa música é Uau, que legal. maravilhosa, faz ela em português", porque eu compus ela em inglês primeiro. Ah, sério? Aham. Oh, É, não sabia. ele Também não. eu amava essa música, mas ela era muito minha, muito pessoal. Ele foi a Aham. primeira pessoa Que que falou demais. assim: "Meu, essa música é muito boa". Aí sabe quando fica assim: "É? Tipo, as pessoas gostam, vão gostar?". Será? Uau. É, não tô falando de inferioridade, tipo Sim, assim, sim, que sim. vão Mas gostar. achavas que era só para ti? Eu É. Algo eu íntimo. não eu Pra mim era especial, mas porque tinha o meu histórico ligado, eu sabia das dores, o que eu estava vivendo, como aquilo foi uma oração pra mim. E na verdade é isso que torna a canção poderosa, não é Verdade. a habilidade de compositor, apesar de que é bom ter habilidade de compor, mas o âmago da canção é a veracidade. Uhum. Então, pra mim, era uma oração cantada. E aí, então eu cheguei a mostrar, a gente viu: "Será que eu traduzo? Ah, melhor não". Eu fiz na conferência de mulheres, na Zion lá de São Paulo, na conferência, mas era do Dunamis, né, do prédio da Zion.
E aí, no dia seguinte, teve a gravação no Fornalha. Uau. Foi num terraço, assim, da casa da pastora Sara. E nós fizemos ali uma adoração e eu fiz o que eu fazia. Eu fiz o que eu estava acostumada, que habituada. era fluir na adoração. E comecei a cantar sobre a presença de Deus e o vento começou a vir. E foi uma experiência muito especial. A gente sentiu muito tangível. Parece que o Senhor veio e beijou, o céu beijou a terra, assim. Foi uma coisa, Muito bom. pra mim foi muito Sim. especial. E aí, justamente porque a presença de Deus estava no vídeo que ele É verdade. viralizou. Não é a Laura, entende? Não é o Dunami. É. É a maneira como o Senhor se fez presente. Uhum. Claro, ele precisa de contextos, ele precisa de pessoas que sejam Pessoas um lugar de disponíveis. descanso para a Uhum. presença dele, um lugar onde ele pouse e se manifeste. Eu acredito nisso. Mas o que tem de virtude ali é ele. Uhum. E aí, enfim, quando eu comecei a ver, não sei quantos mil, alguém falou: você viu que tá viralizando? E na época. E nem aí. Eu, tipo, sério? E foi, não sei, eu, tipo, ok, legal. E chegando, várias pessoas me adicionando no meu Facebook, porque eu só tinha, não tinha época muito de Instagram ainda. E o Facebook, ele era só o meu perfil pessoal, não era página, vários estranhos me adicionando. E eu, tipo, adicionando todo mundo. Foi simplesmente bacana. Ok. Todos querem ser meu amigo. Tipo assim, eu sabia que era por conta da, né, tipo, da exposição, as pessoas viam o nome, tá, deixa eu achar essa menina, quem que é essa menina? Então, e eu propositalmente, eu ralentei o processo, eu demorei muito pra transformar, né, tipo, o perfil de Facebook numa página, fazer uma bio, botar uma, sei lá. Eu acho que às vezes a gente é muito rápido em fazer o branding. Uhum. A gente cria toda uma estrutura e depois pensa no conteúdo. Sim. Pra mim, E não não é ao esse. contrário. É isso. Você cria a estrutura ao redor De um. do conteúdo. Você só cria a estrutura necessária para o conteúdo. Então, eu tinha esse valor. É engraçado, por um lado, que foi uma coisa meio súbita, ao mesmo tempo, eu tinha muitas palavras, eu tinha uma sobriedade muito grande, eu sentia o Senhor falar comigo. Eu sabia que eu tinha uma história muito atípica. Eu ter vivido a perda dos meus pais, nova, as coisas que eu processei tão cedo e a profundidade daquilo que eu vivi em Deus, eu sabia que era, de certa forma, que viria com uma responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que foi uma coisa assim não esperada, fez sentido. Eu entendi, eu falei assim, é isso, essa é a minha porção e agora eu preciso lidar, eu preciso aprender a como fazer isso de uma maneira pura. Então, isso sempre foi algo no meu coração. Desde 11 anos atrás, quando esse vídeo viralizou, e até hoje, é muito mais elaborado, porque eu entendo muito mais e também o meio evoluiu muito, a questão do líder de louvor e a questão pública, as redes sociais e a fama, a coisa, ela tá cada vez mais crescendo, porque é uma era do aumento da vaidade. Sim. Uhum. E eu Ter costumo falar isso. verificado, ter uma data de seguidores. Esse é Isso. o objetivo. O sucesso é ter seguidores. Virou um absurdo, tipo assim, é um negócio controlado, já não é mais orgânico, é fabricado e se tornou normal. E eu acho que a gente precisa realmente ter esse cuidado. É por isso que essa temática de zelo para mim é muito importante, porque se a vaidade aumenta, o zelo precisa aumentar, porque as linhas elas vão ficando embaçadas. Difíceis de perceber. Uhum. Vai ficando bem embaçado. E você me perguntou da minha jornada, né? Depois desse tempo no Brasil, atendendo o chamado do Senhor, comecei a viajar. E aí o pessoal me chamou pro segundo Fornalha, que daí eu falei, bom, agora eu vou fazer minhas canções. E aí foi quando eu fiz Em Teus Braços, Uau. Enche, Ainda bem. meu ser. Obrigado por em teus braços. Então, Sim. aí eu finalmente, filho amado, veio teu amor, e aí duas versões, que é Tudo é pra tua glória e Aba, que é uma versão muito querida no meu coração, do Jonathan Helser. Então, eu me arrisquei finalmente a botar pra fora o que tava dentro de mim, e aí eu fiquei assim, bom, se não, né, tipo assim, aceitação, não aceitação, não era uma coisa que eu ficava
pensando. Hoje em dia eu penso que isso não contribui muito para a criatividade, para a autenticidade. As pessoas ficam tentando calcular demais a aceitação. Uhum. Isso rouba a autenticidade, sabe? Sim. Claro que assim, eu falei, as minhas canções talvez não vão tão longe quanto as versões, porque são canções, né? Meu, foi tipo assim, continuou ainda assim, na verdade, semeou, eu acho que é engraçado, o Senhor ele é perfeito. Como que pode uma uma órfã, contribuir para a semeadura da revelação da paternidade de Deus É. para um movimento de adoração Pois é. cristão? Uhum. É porque você viveu isso, sua experiência, né, você estava trazendo isso num lugar de autoridade, assim, num outro nível, que talvez a gente às vezes fale, experimente, mas não é nesse nível de você desenvolveu isso com Deus, você viveu isso com Deus, você permaneceu, então a autoridade veio num outro nível, que quando você liberou era tipo assim: "Ok, ela tem realmente essa unção da autoridade, né, de quem caminhou nesse processo". É. É Isso a é muito forte. prova de que ele é a substância. Sim, Sim. É a exato. prova de que ele redime. E Exato. é assim que É. ele recebe a glória, Como porque é também tiveste improvável. falta, tu experimentaste tudo. Sim. Foi tipo o amor completo. Se calhar É. quem não passou pelo mesmo Sim. experienciou o amor de Deus, mas se calhar não busca por ele na sua amplitude máxima. E tu se calhar foste ali, não, eu preciso de tudo. Eu não preciso só de uma porção, eu preciso de tudo. É. É o E isso desespero é o desespero, é verdade. que És colocado na pessoa certa, né? Em Sim. Jesus. Então, é, exato. Eu demorei até para, na verdade, olhar para trás e entender a narrativa do que o senhor estava Uhum. fazendo. De olhar e falar: "Uau, eu não estava tentando, eh, ensinar sobre paternidade de Deus no movimento veio de aqui. adoração. Essa narrativa ela veio depois. Você não sabe que você está vivendo a história, eh, quando você está dentro dela. É depois de um tempo que você olha e fala: "Uau, eu vejo como", e não só através da minha Uhum. vida, mas, eu vejo como o Senhor se revelou na sua paternidade para minha geração. Uhum. E eu vejo como isso é necessário, porque a identidade primária com que Deus se revelou na palavra, claro que existem tantas nuances da natureza de Deus, né? Os nomes de Deus no Velho Testamento, formas que ele se revela ao seu povo, mas ele é o Pai Nosso que Sim. está no céu. Uhum. É a maneira como Jesus nos ensinou a nos achegarmos a Ele. Então, essa revelação de Deus como Pai, como eu falei antes, define tudo, porque se Ele é Pai, somos filhos, e a nossa identidade está ligada, né? Quanto mais eu conheço Ele como Pai, eu entendo a minha identidade como filho, e desse lugar flui todas as outras coisas da minha vida. Então, todos esses processos contribuíram para esse lugar. E aí, enfim, fiz o segundo fornalha, as canções também continuaram a, né, ir por todo o canto. E eu continuei seguindo, sendo fiel com aquilo. O Senhor foi acrescentando pessoas para me ajudar e responder os e-mails. Enfim, começar a viajar, ter músicos que poderiam realmente pegar junto comigo, ir para vários lugares, cultivar família na estrada. Fui desenvolvendo várias coisas que tinham a ver com o que eu acreditava. Uma coisa que eu me recusei é o que eu falei antes, de criar toda uma estrutura, uma Uhum. coisa hiperproduzida e perder a essência. Eu acho que é um cuidado, sabe? Não é uma crítica à estrutura, é uma crítica a uma estrutura vazia. Então, a gente foi bem aos poucos, na dependência do Senhor, dando passos e, enfim, hã, sendo fiel naquilo, até que o Senhor ele me, chamou para os Estados Unidos. Eu já tinha essas palavras guardadas no meu coração, já tinha um interesse muito grande pela língua inglesa, pelos Estados Unidos, a cultura, tinha algo a respeito da cultura e tudo mais que, hã, dialogava muito comigo, eu me via morando lá. Por um tempo eu não sabia se era muito da minha cabeça ou se era o Senhor, e depois de um tempo o Senhor foi confirmando. Gente, perdão que minha garganta tá, Faz mal. você edita isso. A gente edita, não te Precisa de preocupes. mais água? Queres mais água? Não. Onde que eu estava, meu Deus? Estados Unidos. Uhum. E o Senhor te É, confirmou. isso. Aí o Senhor me confirmou, foi quando isso que eu estava falando que é da curiosidade, nã-nã-nã. Então eu sempre tive essa, sensação de talvez viver lá. Questionei por um tempo, será que é coisa da minha cabeça? E o Senhor confirmou,
E, resumindo a história, assim, eu fui para lá, com uma bolsa de estudo, para servir num instituto, escola bíblica, e estou lá nos Estados Unidos tem 7 anos, tanto servi por 5 anos e meio, nessa escola e também na minha igreja, que também é sala de oração, então tudo isso foi contribuindo ainda mais para que eu entendesse, hã, mais sobre cultura de adoração. Lá eu liderei equipes inclusive de, pessoas do mundo inteiro, porque é uma escola internacional, então minha banda tinha um guitarrista de Madagascar, com um Uau. baixista de Santo Domingo, na República Zonas Dominicana, duras. com o baterista, Sofisticou, hein? totalmente, mas é legal, Mas porque na mostra também a cultura verdade do reino. exato, é verdade. uma oportunidade tremenda de você fazer a sua cultura, a cultura de acordo com o que o Sim. Senhor propõe. Então, eu aprendi muito a respeito de, não só ser um líder de adoração, mas ser uma mãe na adoração, ser uma pastora na adoração. Eu não tenho um título de pastora, mas no sentido de pastorear, de realmente poder levantar, outros que carregam o DNA daquilo que, eu já estava fluindo de uma adoração, profunda, ousada na presença, guiado pelo Espírito Santo, muitas coisas, né. Os Estados Unidos tem uma cultura de adoração, a gente bebe muito dessa fonte dos Estados Unidos, né. Sim. E é bom, tem-se muito a se aprender com eles, Sim. mas eu também vi naquela realidade a tentação de priorizar a estrutura acima da substância, mais uma vez. Porque é uma tendência humana, a gente gosta de controlar, a gente As gosta coisas vão do que é ficando grandes. grandeza, assim, não é novidade, o ser humano ele é propenso à ostentação, à grandeza, e a gente vai encontrar a nossa versão evangélica disso. É a mesma coisa que o mundo quer, fama, dinheiro, Sim. conhecimento, mas a gente tem a nossa versão São evangélica, gospel. a versão gospel. E isso é revelador, Sim. revelador. Revela o nosso coração, Pois. né, porque o ser humano ele foi feito para adorar. O ser humano, a natureza humana, nós fomos criados por um criador digno da adoração, que dentro de nós existe um anseio por contemplar algo superior, algo mais belo e ansiar ser como aquele que eu contemplo. Sim. Então, por conta desse design original que ele colocou dentro de nós, se nós não adorarmos ao Deus verdadeiro, nós vamos adorar ídolos. Hum. A gente acha que o ídolo é apenas a imagem, Sim. sei lá, a religião hindu ou outras que têm imagem. Não é só isso. O ídolo, na verdade, é tudo aquilo que nós ficamos contemplando com os nossos olhos e desejando ser igual. Quando eu tô aqui, É. Pois vidradona, é. no meu feed, contemplando e desejando ser igual, Uhum. pensando, refletindo, meditando, tomando tempo para ser parecido, Yeah. isso é uma forma de idolatria. Tocando na ferida. Se eu tô falando adoradores, eu preciso falar sobre idolatria, Sim, É porque verdade. a com idolatria certeza. é a adoração ao alvo errado. Pois é. Uhum. E isso é uma das coisas que o Senhor, trabalhou muito comigo, aonde está a satisfação do seu coração. Porque, como eu venho dizendo, a nossa geração, ela está sendo como nunca antes bombardeada por imagens, por coisas que estão ali literalmente nos prendendo para dar engajamento. Uhum. Tudo é programado para sugar a nossa atenção, para a gente consumir, e a nossa carne, ela tem tendências carnais Uhum. de consumir, de consumo, enfim, de toda essa mentalidade que ela é humana. E o que se tornou mais perigoso na adoração é justamente você usar de algo que é para ser puro, santo, separado ao Senhor, entre você e ele, você beber da pessoa dele e se tornar algo Uhum. em que eu olho para pessoas, eu gosto de estilo de pessoas, eu tô mais distraído nos estímulos externos do que realmente conectando com o que está acontecendo no meu coração. Ao invés de ser um lugar de encontro vulnerável, real, é um lugar de fuga, de escape, de entretenimento, de luzes e ação. Entende a diferença? Yeah. É isso que me preocupa, não de forma que eu me desespere, porque
eu creio na palavra, sempre vai haver um remanescente, Uhum. né? A palavra diz que nós vamos ser como estrelas que brilham numa geração escura, então já está previsto na palavra que as gerações, né, ficariam cada vez mais escuras, que as trevas ficariam mais trevosas, mas que a luz seria mais gloriosa. Por isso que esse apreço pela presença de Deus e por, de alguma forma, né, advogar, no Uhum. bom sentido, né, de advogar por essa pureza, por esse retorno à essência. Então, eu fiquei esse bom tempo nessa escola nos Estados Unidos que me ensinou muitas coisas sobre isso, porque era um ambiente que havia uma tensão tênue entre as coisas, essas coisas, né? Do externo, do estímulo e da essência da adoração. E aí eu saí de lá depois de 5 anos e meio, servindo muito, cumpri minha missão e hoje trabalho na minha igreja local, que também é a minha igreja há 7 anos, na sala de oração. Fala que a igreja já agora que o pessoal vai conectar logo. É, Upper Room, em Dallas. E quando eu fui pra lá, A igreja mesmo da oração e adoração. adoração Referência. espontânea, profética, muitas coisas eu também pude viver lá e ministro louvor na sala de oração lá, inclusive trabalho na sala de oração, é minha paixão, Uhum. porque junto com essa questão de levantar equipes de adoração, eu acho que é importante entender que o contexto de adoração, ele não é só o culto do domingo, ou o culto do sábado, o culto da Completamente. quarta. A adoração, na verdade, ela é uma disciplina espiritual, não só disciplina no sentido de disciplina, mas ela é uma prática espiritual. A Tem que palavra ser parte diz, do nosso dia a dia. é a nossa comida espiritual. Yeah. A palavra diz: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução. O vinho, ele, na verdade, representa o prazer, aquilo que Satisfaz a carne. satisfaz a carne. E pode até ser um prazer ilícito, mas ele fala: olha, não se embriaguem. Pode ser um prazer lícito, mas ele diz: não se intoxiquem com coisas que o mundo pode dar, mas se enche do espírito. Fazendo o quê? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, como que eu me encho do espírito? A gente quer ser cheio do espírito, a gente quer ter fruto do espírito. Ai, a gente vê, né? Alegria, paz, longanimidade, mansidão, amor, domínio próprio. O fruto do espírito não é algo que eu produzo na minha força. Eu não consigo fabricar alegria. Eu posso fingir alegria, mas na verdade fingir alegria, na verdade, vai ser contraprodutivo de realmente deixar o espírito me encher para que então o fruto do espírito se manifeste em mim. Agora, como que eu me encho do espírito? Porque muitas vezes a gente fala assim: Deus me enche, e a gente fica assim com a boca fechada. A palavra diz que a forma que eu me Incrível. encho do espírito é falando Pois. uns com os outros, falando entre vós com salmos. O que que é salmo? É poesia ao Senhor. Pode ser tanto o salmo literal, contanto que seja de coração e não só uma leitura religiosa, mas são palavras, salmodiar, né? Falar palavras ao Senhor, de louvor, elogios a Deus. Os salmos, hinos, canções e cânticos espirituais. Então não são só canções conhecidas. Não são só canções. Não é só você Espontâneas. cantar em teus braços. Sim. É você cantar o que está no seu coração para o Senhor. Cânticos espirituais, que eu acredito que seja tanto cantar em espírito, né? Cantar em outras línguas, quanto cantar cânticos inspirados pelo Espírito. E assim o Senhor vai nos enchendo. Ele fala de todo o coração, ou seja, não é só cantar, eu abro minha boca e canto. Não, é de todo o coração. Yeah. Que volta aquilo que eu falei, quando é todo o coração, aquele espaço da ofensa vai ser cobrado, aquele espaço da amargura vai ser cobrado, mas na verdade é isso que nos leva a uma vida cheia do Espírito. Não tem como negociar. Só que é um lugar pleno, é um lugar de abundante em Deus, sabe? Então, enfim, todas essas coisas, crer, né, nesses princípios de adoração me movimentou muito em poder criar ferramentas para pessoas nessa área de adoração. Aí, desde então, eu venho trabalhando num projeto que se chama Zelo pela Presença. Eu estava buscando um nome para aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração. Eu falei, um dia eu pensei em Zelo pela Presença. É um nome É que bonito. A palavra zelo é linda. É Isto muito é a minha forte, cabeça né? designer, que eu sou designer, então zelo, fiquei. Ai, que bom! Eu também, eu amo essa palavra desde que eu era nova. Eu acho que já muito estava meio forte, que no né? meu DNA, assim, que um dia eu ia bolar um projeto com esse nome. Eu também amo. E eu sou uma pessoa zelosa, me considero zelosa. Às vezes até, talvez,
seriona demais, mas eu não sou. Quem me conhece melhor sabe que eu sou super Já tranquila. percebemos. Vocês perceberam. É. Mas eu tenho um lado muito zeloso, porque é Sim. necessário. Cada um Aham. tem Sim. a sua força, né? O seu ponto forte. E pra mim, esse cuidado, esse zelo, sempre teve presente. Como eu disse, no aumento da vaidade, precisa ver o Uhum. aumento do zelo. Então, foi quando nasceu o zelo pela presença, que o pessoal pode procurar no Instagram, o zelo pela presença, realmente para fomentar o zelo pela presença de Deus. São Uhum. 3 pilares. O primeiro é falando sobre o retorno ao design original da adoração. Uhum. A adoração ela tem um design na palavra. Existia formas, até no Velho Testamento, como eu estava dizendo, na sombra do tabernáculo, já havia princípios. Sim. O temor de Deus com que os sacerdotes, a oferta pura com que os sacerdotes precisavam se achegar, tudo isso já fala de um design de como Deus ama ser abordado. Porque a presença de Deus é que Deus esteja presente. Uhum. Não é místico. A presença do Alex é que você esteja presente. A presença da Vivi é que a Vivi esteja presente, é que e tudo que eu sou Uhum. se faça presente naquele ambiente. E aquilo que eu carrego influencia o lugar. Então, a presença de Deus fala da pessoa de Deus. Então, o que que ele gosta? Porque a gente se preocupou muito em pensar o que que pessoas gostam, o que que Sim. atrai pessoas, o que que atrai a É, juventude. Verdade. Vamos fazer algo. E eu não sou Fazer isto ser contra. chamativo e Uhum. atraente para as pessoas. Eu não sou contra fazer coisas Voltar. boas, pensando em coisas boas, estruturas Sim. boas, mas acho que tem uma linha tênue entre pensar para o bem-estar versus pensar para atrair de uma maneira que eu estou maquinando resultados. Uhum. Os resultados pertencem ao Senhor. No reino de Deus não se fabrica frutos artificialmente. Isso não é bíblico. Muito bom. Yeah. Quase como se o marketing, por vezes, passa a ser a estrutura e não o conteúdo. E que o Uhum. conteúdo é que tem que ser o marketing. Ou seja, as pessoas devem querer, por exemplo, estar numa das sessões ou aulas de Zelo na Presença porque querem Zelo pela Presença, porque querem a presença de Deus. Uhum. Não porque estão fascinadas com a produção, né? As pessoas querem ir ao culto de domingo, Sim. não porque estão fascinadas com a estrutura. Está sempre a Isso. pensar uma coisa nova, mas porque querem a presença de Deus, né? Isso aí. Uhum. Claro que, por exemplo, um ambiente bonito, uma boa iluminação, Claro. tudo, uma Serve. estrutura boa serve o conteúdo, mas é sempre essa deve ser a forma. Sim. A estrutura serve o conteúdo e Uhum. não o contrário. Uhum. Porque o que eu vi eram sets de adoração sendo cronometrados no segundo, porque o pessoal da letra não pode ser pego de surpresa com um refrão repetido. Sabe, uma coisa tão Sim, pequena que um ser sim. humano pode adaptar. Aham. É. Eu coloco a máquina no governo, em vez de colocar um coração humano que se achega a Deus no governo. Hum. Quando digo governo no sentido de Uhum. tomando decisões. É isso que desumaniza. E essa é a estrutura de ataque do inimigo, porque ele sabe que a adoração genuína destrona poderes malignos. Ele sabe que é uma arma espiritual. Então, o que que ele Muito vai forte. fazer? Ele vai tentar tornar a adoração fraca, superficial, intimidante, para aquele que pratica, ele fica intimidado. Então, dessa forma, quando nós avançamos com o entendimento da pureza da adoração e como navegar o reino espiritual, tem muitas coisas que poderiam ser faladas. Por isso que enfim, eu tenho a escola online também do Zelo pela Yeah. Presença. Sim. Então tem esse primeiro fundamento, o segundo é fomentar zelo pela presença de Deus. Então eu vou falar um pouco sobre o que já falei aqui sobre os ídolos do coração, falar um pouco sobre a indústria também, tipo produção versus conteúdo, de novo. Produção não é inimiga, mas ela serve o propósito. E por último, reformar a prática da adoração. Esse é o terceiro pilar do zelo pela presença e também módulo da escola, que é, tendo em vista esses valores superiores da adoração, creio eu que existe aí uma reforma na forma Uhum. que nós adoramos que precisa acontecer. Isso vai reformar, né, vai modificar a maneira como nós praticamos a adoração. No sentido de mudar prioridades. Então, aí eu falo sobre dinâmicas de equipe, momentos espontâneos, e não espontâneo só por ser espontâneo, né? Uhum. Qualquer coisa pode ser espontânea, mas espontâneo no sentido de realmente ser uma expressão do que a palavra diz, Uhum. enchendo do Espírito, falando com salmos, hinos e cânticos Uhum. espirituais. Não é nem questão de, precisa ter espontâneo, não é questão de precisar.
Se eu É. posso cantar a minha canção ao Sim. Senhor, se eu posso ser cheia do Espírito, salmodiando uma canção nova para Ele, por que não? Na verdade, para mim, dependendo do momento, é um momento superior. Acredito em hinos, acredito em canções, isso torna a igreja unificada, porque a gente pode cantar juntos, né? Um cântico espontâneo, você não consegue É. cantar junto, a não ser que seja um coro espontâneo que se Que se repita. repete. É. E também é muito legal, eu falo sobre isso também, que a gente entra um pouco ali na cultura de sala de oração, que a gente tem outras ferramentas para poder unificar, né? Trazer unidade num culto de oração ou alguma coisa voltado mais mesmo para intercessão com adoração espontânea. Mas cada uma dessas coisas cumpre o papel para aquele propósito, como eu disse no início, o desejo antigo no coração de Deus por união com o homem, que a sua presença habitasse na terra. E quando você olha para o final de tudo na narrativa bíblica, Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, Jesus já voltou, já teve um milênio, já aconteceu o que tinha que acontecer, que estava previsto, novos céus e nova terra, ou seja, eternidade com Deus. Existe a Nova Jerusalém, que é o céu na terra, que é céu e terra juntos, ou seja, Deus habitando entre o homem. Aquilo que ele sonhou lá no jardim, um jardim de comunhão, ainda é o propósito no final da história, que é comunhão com o homem. Todo o resto não passa de canal, não passa de meio para um fim, porque o final é união com Deus. A história não mudou. Então, como adoradores, nós somos apenas cooperadores dessa narrativa, nós somos facilitadores da presença hoje, porque um dia o conhecimento de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Uhum. Nós vivemos em profecia a esse dia. Uhum. Momentos de rios da presença de Deus são vislumbres da eternidade. Uhum. É uma profecia. O Senhor está vendo na terra aqueles que creem num tempo vindouro. Ele está testificando, nós estamos dando testemunho de fé de que nós cremos que o desejo dele é o seu reino na terra, Hum. que ainda não veio por completo, ele vem por meio do corpo de Cristo hoje, Uhum. em vislumbres. Por isso que nós clamamos por avivamento, porque nós desejamos o céu na terra. Mas o verdadeiro avivamento total, a liberação de uma medida, né, incontrolada, né, sem medidas da presença de Deus, é na eternidade. Entende? Uhum. Yeah. Fiquei muito escatológica? Um pouco, né? Passando Eu por tudo, sei. Não, mas dá para entender, né? Dá para entender e porque até é algo que nós ansiamos, né? Nós ansiamos por Sim. mais. É. Quando nós começamos a sentir a presença de Deus, nós temos esta coisa, nós queremos mais, nós queremos que Deus nos surpreenda com mais um pouco daquilo que Ele surpreendeu antes. Mas é um lugar fantástico, é o lugar, lá está, de todos os momentos que eu tive, que eu senti a presença de Deus, sempre foram momentos que eu cheguei, que eu sentia que isto está a chegar ao final, porque as horas estão a passar, e eu estou a perceber que as horas estão a passar, mas sentia sempre, eu não quero nada sair daqui. Uhum. Sim. Eu não quero sair daqui, tipo, Uhum. se eu puder ficar aqui, eu fico. Sim. Quem nunca fez essa oração, né? Deus, eu quero ficar aqui pra sempre. Muito egoísta, eu sei, mas assim, Sim. quando tá ali naquele momento que parece que sai, né? Que a gente entra em outra dimensão que não tá nessa terra. É muito surreal. E eu acho até assim que eles nem são momentos que acontecem, tipo, todo dia no nosso quarto. Porque se fosse todo dia, a gente ia se acostumar. Assim, seria incrível. Pode ser que seja pra vocês, não sei, pra mim. Tem dia que eu tô ali e eu tô tipo, Deus, eu quero sentir aquilo de novo. Não. Nada. Mas perseverando, às vezes vem essa enxurrada e esse vislumbre. E você fala, cara, vale a pena voltar aqui, vale a pena os dias que eu venho e não sinto nada. Uhum. Porque quando eu sinto, Eu estou aqui. é tipo, um dia nos seus atos vale É, mais que 1000. É. Não existe, é isso mesmo. Assim, é muito forte E isso. está disponível É? para aqueles que buscam. Sim. É pela fé. É? E não é baseado em sensação. Sim. Existem É. momentos que a sensação, tudo vai acompanhar. E outros é pela fé. No Uhum. fim, é pela fé. Sim. Mas a presença está disponível para nós. Uhum. Ele é galardoador. Ele falou que ele estaria onde invocassem o seu É. nome. Então, é para isso que a gente. Acho isso lindo acerca da igreja, quando a igreja está toda reunida e se sente a presença de Deus, toda até algo que eu tenho partilhado com alguns jovens que eu acompanho. Eu digo sempre: olha, quero que tu faças um exercício do momento do louvor, quando estiver perto do final, quando tu percebes, está a chegar ao final, eu quero que tu pares por um tempo e tu olhes para as pessoas e depois me venhas dizer o que é que achaste. E às vezes dizem: Alex,
é incrível, eu vi pessoas a chorarem, Uhum. eu vi pessoas a sorrirem, eu vi pessoas a gritarem, eu vi tudo aquilo e eu achei lindo. E eu fiquei, exato, é lindo. Hum. É lindo quando nós temos a oportunidade de ver aí pessoas serem tocadas por Deus. Uhum. É linda, é das melhores coisas do mundo. Lá está, nós podemos ter esta experiência no nosso quarto, né, de Uhum. sermos tocados por Deus. Mas quando estamos na igreja, somos tocados por Deus e temos a oportunidade de ver os outros a serem tocados por Sim. Deus. E para mim, deixa-me realizado. Uhum. Ver isso acontecer na igreja deixa-me realizado. Sim. É Sim. incrível. Muito bom. Agora, até falando sobre isso, de incenso, adoração, fala-nos um pouco sobre a tua nova música. Ai, gente. Essa, eu falei pra você, né? Essa música me pega toda vez, porque assim, ela é muito profunda. Eu não sei, ela é tão simples, mas ela é tão profunda. E acho que é por isso, por vir desse seu lugar de, né, viver e estar construindo ali com o pai. Não sei, desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim. Sim. Essa canção, ela nasceu tem, acho que uns 8 anos. Incrível isso. Eu tenho uma história de delays, assim, delays, né, tipo, eu não tô muito nessa mentalidade de escrevi e vou lançar, sabe, eu esperei no Senhor, realmente o tempo ideal. Foi na época que eu estava na sala de oração em Florianópolis, no F-Hop, que, o coro, nasceu num turno de adoração, Uhum. que eu comecei a cantar, né, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Aí guardei esse coro, aí voltei pra casa, talvez uns dias depois, e eu cantei no teclado, saiu de uma vez, assim, não há outro igual ao que se Uau. assenta no trono. É um salmo que fala a respeito Uhum. disso, né, aquele que se assenta Sim. na bancada dos céus, olha para todos os Uhum. habitantes da terra e conhece cada coração, porque ele os fez. E junta também com, né, nós somos feitura de Uhum. Deus, poema de Deus, né. Então junta com esse salmo, com o fato de que ele assentado nas alturas, ele olha, ele conhece as suas criaturas. E aí eu sou sua feitura, eu sou obra das suas mãos, eu na verdade eu também sou o incensário, o Senhor me fez e existe um incenso de adoração que flui da minha vida, Uhum. através da canção que sobe, né. E aí, assim que a canção nasceu, eu trouxe para nossa equipe de louvor, eu até tentei fazer um co-writing, mas a gente elaborou algumas ideias, mas não acrescentou nenhuma parte. Aí eu mostrei para eles, dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. E aí eles acharam legal, então eu falei: "Bom", e eles estavam gravando inclusive um álbum na época, eu acho que foi na mesma época do álbum do Só Quero Ver Você. Uhum. E eu enviei essa música pra ser, considerada no álbum, mas eu acho que, no meio da seleção das músicas, ela estava bem não produzida, eu fiz no teclado, acho que não tinha tempo de elaborar, e cara, passou. E aí, muito tempo depois, como o álbum que eu gravei tem muito a ver com a temática de identidade, filiação, ela não se encaixava muito Uhum. bem, e aí eu lancei ela, eh, no ano passado ou esse ano, já tô perdida meio no tempo. Não tem muito tempo, assim, mas agora que o pessoal tá, conhecendo, Uhum. é uma versão acústica, aí com um desejo de uma versão full band também em breve, dessa canção que, enfim, carrega essa mensagem de sermos portadores, né, do incenso que agrada, né, as narinas de Deus. Ele ama o incenso que sobe das nossas vidas, né. Sim. Yeah. O incenso santo, ainda para mais, tipo, o facto É. de incluir isso na É. música, eu achei que tipo, é isto. Eu acho que o que me toca muito é exatamente isso, tipo, o que você estava falando da unidade, né, de Deus, esse sempre foi o desejo dele sermos um com Cristo, e pra isso que a gente foi feito, pra adorar ele. É. Então quando a gente canta, né, deixa subir o incenso santo, tá dentro da gente, como você falou, tá disponível a presença dele, mas também a gente tem que liberar esse incenso. Tipo, ele tá aqui, Deus tá na expectativa, e aí? Uhum. Tipo, você vai entregar Uhum. nas suas circunstâncias que talvez não são as ideais, as que você sonhava, talvez num momento de fraqueza, né, de perda, você vai continuar entregando? E isso é muito forte, assim, acho que por isso que falou tanto comigo, assim, Hum. desse viver pela fé e continuar entregando. E fazendo com que suba, né, não Sim. deixar ali só, tipo, tá aqui Isso, dentro, retido. e vai ficar aqui e É. não faço nada com ele. Isso aí. Mas ele tá nessa expectativa, né. Sim. E que incrível que o Deus que criou o universo inteiro, ele olha e Aham, fala olha para nós. tipo, É Atento, muito bom. atento a ouvir atento. as suas É. criaturas. E a ponte,
Às vezes eu explico porque eu não sei se é um versículo que todos conhecem, né? Quando fala até que as taças estejam cheias. Sim, Porque em Apocalipse sim. fala que diante do trono de Deus tem os 4 seres viventes e também tem os 24 anciões e cada um carregando taça e harpa em suas mãos. E as taças são cheias de incenso e o versículo diz que são as orações dos santos. Sim, é muito forte Então, isso. perante o trono de Deus, a palavra diz que em forma física Uhum. as nossas orações se materializam como incenso, que enchem taças diante do trono de Deus. E a palavra diz que nós vamos encher essas taças até o seu retorno. Por isso que é dia e noite, noite e dia, ele é digno da adoração até que o momento do seu retorno venha. Então, até que as taças estejam cheias e até que ele retorne à terra, o rei volte, né? Para encontrar uma igreja adoradora. Então, esse é o sentido teológico também da ponte. Mas feliz Gosto de muito do poder facto dela compartilhar ter essa canção. muita Bíblia, adoro. É, totalmente. Essas são as É. minhas favoritas. Aham, Quando eu começo a ver tipo, É, aqui aham. charms bíblicos, eu fico, incrível. Sim, sim. Isso tem que É ser, a muito gente tem que fixe. cantar a palavra. é verdade. Aham. Voltar É seguro à cantar a palavra. É isso É aí. verdade, é um muito lugar mais seguro. É. É verdade. A É gente verdade. às vezes quer criar algo e falar, Deus, vem abençoa aqui a minha criação. Na verdade, a gente tem que ir para o que já está abençoado, que é a palavra dele, e a gente se coloca Sim, a serviço da palavra e já vai ter a graça, a benção dele, porque foi ele que falou na palavra dele. sim, muito Amém. bom. Amém. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Imagina, Conosco. uma Foi alegria. incrível. Passou voando. Voando, você Meu vai deixar assim, já vamos sentir sua falta. É verdade. É, Portanto, tens que voltar rápido. Sim, sim. a gente tá. Eu prometo, eu volto, Sim. voltarei. Agora, então, de acabar, eu queria só que tu partilhasses, não sei se houve alguma coisa que Deus falou contigo assim que tu chegaste aqui a Portugal, se é algo que tu sentiste de Deus, até mesmo de falar, né? Porque isto lá está, vai ficar no YouTube, muitos jovens vão ouvir, então não sei se sentiste alguma coisa da parte de Deus que tu gostasses de partilhar e comunicar para que ficasse aí. Sim. É engraçado, ontem a gente teve um tempo de oração, né? E o Senhor me lembrou algo que na minha primeira vinda a Portugal foi o que eu vi sobre a nação do Portugal. Eu via um azeite muito puro. E na verdade, Portugal é conhecido pelo seu azeite. Lá no Brasil, a gente usa azeite português. É verdade. Lá nos Estados Unidos, eu compro azeite sério? português. Desse eu não sabia. Porque é muito puro, É. conhecido por ser um óleo puro, virgem, que orando, eu enxerguei esse óleo, eu nem estava pensando no óleo, mas eu enxerguei o Senhor mostrando como um símbolo também de um óleo fresco e puro sobre a nação de Amém. Portugal. Que existe uma pureza, uma separação, assim como o preparo é minucioso e gera algo tão precioso no preparo natural do óleo, assim o Senhor, ele tá, às vezes, né, esmagando a sua igreja, esmagando, como no processo ali da azeitona produzir o azeite, para produzir um azeite muito puro. Amém. E o azeite, ele muda completamente o gosto da refeição ali. Então eu oro para que Portugal seja um fabricante de óleo para a Amém. Europa Amém. e para as nações. Que aquilo que eu vi, e eu sei que já está acontecendo no Espírito, possa tomar forma na vida de tanto jovens até as gerações mais antigas. Eu vi o Senhor realmente trazendo uma reconciliação geracional, uma honra mútua, né? Como a palavra diz que o coração dos pais se voltarão aos filhos, dos filhos aos pais, para que nesse lugar de amor mútuo, esse óleo puro, azeite puro venha fluir. É isso que eu vejo sobre Portugal e vou estar aqui de Sim. testemunha e também de semeadora para ver Amém. todos esses propósitos se cumprirem nessa nação. Amém. Glória a Deus. Amém. Podes orar? Posso? Acho que vai ser ótimo. Amém. Senhor, nós te entregamos esse tempo, Sim, sim. Amém. abençoamos o teu povo nesta nação, fortalece, Senhor, o cansado nessa hora, Amém. fortalece o joelho vacilante, nós declaramos posicionados, nós declaramos sobre Portugal, você é posicionado Amém. para a batalha. Senhor, que a mesma força histórica que Portugal teve como pioneiros na navegação,
em frentes de guerra, que assim eles sejam no reino do Espírito, Sim, sim. posicionados como aqueles que vão desbravar territórios espirituais no reino do Espírito para reivindicar de volta ao reino de Deus. Declaramos sobre essa nação a bandeira do Senhor sobre ti é o amor, o estandarte do Senhor sobre você é o amor, e que desse lugar muitos possam se achegar ao Senhor como pastor, bispo das suas almas. Que todo joelho se dobre, toda língua confesse na nação portuguesa que o Senhor é Deus. E que a tua igreja, Jesus, seja fortalecida aqui. Obrigada pelos jovens assistindo, escutando nessa hora, por adultos, por senhores, senhoras. Eu oro por unidade do teu corpo de Cristo. Que o teu óleo venha curar, sarar, que o Senhor continue produzindo azeite fresco para ungir a tua igreja, e que desse lugar também venham aqueles que unjam o Senhor, assim como a mulher adoradora veio aos teus pés, derramou azeite. Da mesma forma, nós possamos ungir ao Senhor com a nossa adoração. Te agradecemos pela nossa porção na tua Amém, presença, Senhor. Jesus, por todo o fruto que o Senhor vai produzir a partir disso. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. E amém. 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 Foi ótimo este tempo Foi com vocês. incrível. Foi mesmo muito, Foi, gente. Muito especial. Amém. mesmo muito bom. Muito obrigado. Passou voando, gente, não vi nada. Verdade. É. É verdade. Quanto tempo Mesmo. passou? Passou, sei lá, 1 hora. Foi uma Assim, horinha. Foi. É. 1 horinha Poxa. aqui. Ótimo. Isso é um bom sinal. Exatamente. É É. assim, Vivi, queres dizer alguma coisa? Eu não sei o que é que a Upstream está a fazer agora. Queres comunicar alguma coisa? Bom, agora estejam atentos sempre lá, podem seguir também nas redes sociais. A gente está planejando bastante coisa, ainda para esse ano, mas para o ano que vem, principalmente. E a gente está aí sonhando com workshops, songwriting collabs e muitas coisas para trazer esses recursos, né? E continuar vendo esse óleo sendo prensado aqui e sendo extraído. E a gente está muito feliz também de ver que realmente esse movimento está acontecendo aqui no país, né? A gente só está sendo canal facilitador e ferramenta para o que Deus já está fazendo. Mas acho que é isso. Basicamente, obrigada por nos receber mais uma vez, por a gente fazer Ora essa essa. parceria também. Ora é essa, é sempre muito bom fazer coisas com vocês também. E realmente, assim, muitas das vezes quando nós estamos na igreja, às vezes ouvimos música assim a tocar e a maior parte delas já são músicas da Upstream. Sim, Isso é incrível o que Deus está a fazer. E são algumas covers não. e originais também. E são vozes portuguesas, vozes da sempre. terra, isso é incrível. É. Então fica aí atento também à página da igreja, tudo aquilo que a gente possa Sim. publicar. Nós vamos publicar cortes, vamos publicar momentos. Engaja juntamente connosco, comenta, partilha, para que realmente isto possa abençoar outras pessoas. Também se sentiste da maneira que a Laura estava a falar da sua escola, Zelo pela Presença, também, não sei, ter o link, se podes dizer. Eles podem visitar pelo Instagram, talvez seja a melhor Ok. forma, que é o @zelo pela presença, tudo junto, para encontrar mais informação sobre a escola também. Boa, então se estás aí desse lado e tens esse interesse de querer mais saber sobre este assunto, então também te encorajo a ir lá ver e ouvires Incensário, que está incrível. Sim. Incrível, incrível. Eu ouvi, já fiquei já a imaginar a igreja junto a dizer, Sim. adorei. E portanto, muito obrigado mais uma vez. Fica aí desse lado, permanecer sempre a ouvir aquilo que a gente está a entregar, porque nós realmente preocupamos-nos em entregar conteúdo que vale a pena ouvir, conteúdo que a gente realmente acredita em. Partilha este podcast, chegaste aqui até ao final e este podcast abençoou, então está na altura de tu abençoar os outros e enviares, encaminhares, encorajar as pessoas a ouvir até ao final, até mesmo a oração, porque há pessoal que vai saltar a oração, já sei. Mas assim encoraja, porque é muito bom quando tem alguns podcasts que eu ouço, quando chega a parte da oração eu gosto de ouvir, aquilo acalma, fica na paz ali, mesmo que eu esteja nos transportes ali, que ele dá uma certa paz e conforto da parte de Deus, então encoraja as pessoas a ficarem até ao final, fala sobre isso, vamos criar mesas sobre isso. Se há algum vídeo específico que vocês queiram ouvir sobre, que vocês queiram ter assuntos específicos, ponham nos comentários, digam que nós vamos tentar organizar-nos para entregar aquilo melhor que a gente consiga vos entregar, pois nós realmente acreditamos na juventude, realmente acreditamos na adolescência e queremos realmente erguer aqui algo de valor. Sim. Então, Deus vos abençoe e até ao próximo. Tchau! Tchau.